Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, o versículo 10 e também o versículo 11. Deus abençoe cada irmão, cada irmã que venceu o frio para vir estar na casa do Senhor. Acharam? Versículo 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, estou aqui diante de Ti mais uma noite. Agradeço, Senhor, pela presença do Senhor aqui neste lugar, porque o Senhor está entre nós, Pai, e peço a Ti graça, para que o Senhor venha estender as Tuas mãos de poder, e venha falar ao nosso coração na noite deste dia. Abençoe cada um que adentrou este santuário, e que eles saiam daqui com a certeza que o Senhor está neste lugar, e a Tua mão vai ser estendida sobre todos nós aqui neste lugar. Amém. Tome os seus assentos e aplaude o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu estou há alguns dias com esta palavra no meu coração, estudando, analisando, e eu achei ela muito interessante. Ela é muito maravilhosa. A comparação que Deus dera ao profeta Isaías acerca da chuva e da palavra. É interessante ver que a chuva, ela, quando desce para molhar a terra, para quem já andou em lugares como no Nordeste brasileiro, sabe o que é a falta de chuva. A seca, ela torna a terra árida, não produz nada. Se jogar semente é perder a semente, porque a falta da chuva faz com que nada nasça, nada brote e nada produza. Então se torna aquela terra estéril, não servindo para nada. Mas quando a chuva desce, como diz o texto, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? É molhar a terra para que regre a semente que está na terra e ela possa produzir o fruto. A chuva, ela tem uma missão, é molhar a terra para que nasça o fruto daquela terra. E o Senhor diz que a palavra que é pregada, ela também deve surtir o mesmo efeito. Quando ela for enviada, ela tem que surtir efeito na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Se a palavra que sair da nossa boca não for para produzir nada, é melhor que nós nem fale. É melhor que nós fiquemos calados, porque a Bíblia diz no livro desse mesmo livro do profeta Isaías 50, versículo 4, ele diz assim: o Senhor me deu uma língua erudita, para trazer uma palavra ao que está cansado. Língua erudita é uma língua sábia. O profeta está dizendo: o Senhor me deu uma linguagem sábia, uma língua sábia, uma palavra sábia, para trazer uma palavra ao que está
cansado. Quantas pessoas vêm à igreja, sai da sua casa e diz: Deus, eu vou lá na casa do Senhor para ouvir a tua palavra. E realmente este é o lugar de ouvir a palavra de Deus. Lembra o que o Senhor falou para Jeremias capítulo 18, versículo 2: desce a casa, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Então, quando alguém vem à igreja, quando alguém vem ouvir a palavra de Deus, ele espera que Deus fale ao coração daquele que está cansado. Quantas pessoas você já ouviu, eu também já ouvi, que chegou na igreja e disse: irmão, eu vim aqui e eu sentei ali, parece até que eu contei a minha vida para o pregador, para a pregadora, porque ele falou tudo que estava acontecendo comigo. Não era ele, era a palavra de Deus revelando o coração daquele que está ouvindo a palavra. Como pregador do evangelho, eu tenho preocupação. Já fazem 24 anos que eu prego, mas todo dia que eu tenho que pregar, eu sinto angústia na minha alma. Eu sinto preocupação dentro de mim. E você quer ver se eu estou num lugar, tem pouca gente, até eu não fico tão preocupado. Mas quando começa a chegar muita gente, vai chegando, vai me dando uma angústia, um temor. Por quê? Porque isto aqui que eu estou falando, que nós falamos, não é a palavra de Buda, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ela é a palavra de Deus. E quando alguém vem à igreja, ele vem para ouvir a palavra, ele vem para receber algo da parte de Deus. E o Senhor ainda nesta noite fala: quando eu enviar a minha palavra, não é para ela vir ficar vagueando, ela tem que achar o coração de alguém e produzir frutos na vida dele. Ela tem que fazer uma mudança, ela tem que produzir alguma coisa. Eu lembro-me de Pedro. O Senhor manda os homens ir até Pedro, os homens de Cornélio ir até Pedro, para trazer Pedro para pregar a família de Cornélio. Pedro chega lá, e eu acho interessante isto. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, sabe qual é a expressão de Cornélio? Nós estamos aqui pronto para ouvir tudo quanto Deus mandar você falar. Nós viemos para ouvir a palavra de Deus. Deus te mandou, fique à vontade, não esconda e não oculte nada, mas tudo quanto Deus falar, transmita ao nosso coração. Meu Deus, que coisa linda. E sabe o que é mais interessante? Como o texto diz, a palavra vem e ela produz fruto. A Bíblia diz no capítulo 10 lá de Atos, ele está pregando e Pedro está pregando e vai discorrendo. E diz a Bíblia que enquanto Pedro pregava, Deus batizou a casa de Cornélio com o Espírito Santo. Enquanto a palavra era pregada, já começava a produzir frutos ali naquele lugar. Nós precisamos, meus amados, orar pelos pregadores do evangelho, para que Deus dê-lhe uma palavra revelada no abrir da sua boca. Como é gostoso quando você vai e diz: não, hoje eu vou, porque hoje Deus vai falar comigo. E quando termina o culto, você diz: realmente Deus estava neste lugar. Realmente, eu acho interessante, a Bíblia nos diz que 3 reis, o rei Josafá, o rei Jorão e o rei de Edom, eles formaram 3 exércitos em um só, e foram pelejar contra o rei dos Moabitas, que era Mesa o nome dele. Só que eles não se prepararam para ir a esta batalha. E quando eles estavam a caminho da batalha para enfrentar o inimigo, eles observaram que não tinha mais água, nem para eles e nem para o rebanho. E eles disseram: o que faremos agora?
O que faremos agora? Agora estamos perdidos, não temos mantimento, não temos água. O que vamos fazer para nós enfrentar o adversário? Mas de repente alguém diz: fique tranquilo. Fique tranquilo. Aqui nesta cidade tem Eliseu, o homem que deitava água na mão de Elias, e a palavra de Deus está com ele. Fique tranquilo, hoje Deus vai falar e vai nos dar vitória através da sua palavra. Esta expressão, a palavra de Deus está com ele, me alegra. A palavra de Deus está na vida dele. E de repente eles chegam lá e vão até onde está Eliseu. Só que Eliseu não era aquele pregadorzinho assim, ele falava o que tinha que falar. E ele chega para Josafá, para Jorão e para o rei de Edom, e diz para Jorão: olha, se não fosse por causa de Josafá, eu nem te recebia, nem falaria contigo, mas por causa de Josafá, vamos lá. E de repente eles estão esperando a palavra de Deus. Irmão, nós às vezes pensamos que o louvor na igreja é só para preencher um espaço até chegar a palavra. Não, louvor também é ministério, louvor também inspira, louvor também eleva a igreja à presença de Deus. A prova disso, que Eliseu agora, quando chamam ele, diz: me traga aqui um tocador, um tangedor. Quem sabe Josafá, Jorão, o rei de Edom, disse: o que esse homem quer com ouvir louvor, ouvir cântico, o que ele quer? Mas a Bíblia diz que enquanto o tangedor chegou, e enquanto ele tocava, veio a palavra de Deus a Eliseu. Então, meus amados, o louvor na igreja, ele também serve para inspirar a palavra que vai ser profetizada no meio da igreja. Irmão, e quando a palavra vem da parte de Deus, não precisa rodeio, não precisa nada, basta profetizá-la, que Deus se encarrega de cumprir a sua palavra. Não precisa nada, só pregue, só fale. Às vezes você prega e diz: eu já vi pregador de Deus, estou falando, mas nem sei porque. Não precisa saber não, só profetize. Quem sabe é Deus, e é Ele que manda a palavra. Só fale o que Deus está mandando. E eles começam a tocar o tangedor, e a palavra de Deus vem a Eliseu. Ele diz assim: olha, vocês querem água, né? Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver nada. Mas todavia, segundo a palavra, cavem muitas covas neste vale. Encham de cova, não poucas, encha bastante, 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 porque não vai haver vento, não vai haver chuva, mas amanhã cedo todas estas covas estarão cheias de água para a glória do Senhor. E isto, quando Deus manda a sua palavra, Ele cumpre. Eles cavaram, fizeram a lição deles, cavaram covas ali, e no outro dia, quando amanheceram, não teve vento, não teve chuva, não teve nada, mas todavia o vale estava cheio de água, transbordante e cristalina, para matar a sede daquele povo. Então, meus amados, quando o Senhor fala, Ele tem compromisso com a sua palavra. Por isso há uma preocupação em pregar a palavra de Deus. O cansado vem para ouvir, alguém vem para ouvir. O Senhor está pronto, não pense, não, nunca Deus falará com quem está ausente. Deus só fala com quem está na sua presença. E nesta noite Ele está dizendo: esta minha palavra vai produzir frutos na tua vida. Esta palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela produz, ela traz o renovo. Eu lembro-me, o Senhor pega o profeta Ezequiel, capítulo 37 do seu livro, e leva ele num vale, e aquele vale está cheio de ossos sequíssimos. Era muito osso.
E Deus leva ele no meio daquela ossada toda. E o Senhor diz para ele: filho do homem, porventura poderiam esses ossos receber carne, nervo, pele e tornar a viver? Ezequiel olha para o Senhor e diz: não sei, Senhor, tu o sabes. Eu não sei de nada, o Senhor que sabe se sim ou se não. E o Senhor então deu a ordem para ele: profetize, pregue, profetize para esses ossos. E Ezequiel fala para aqueles ossos secos: ouvi a palavra de Deus. Ossos secos, escute o que eu vou falar, ela é a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que enquanto ele profetizava, houve um reboliço. Houve um reboliço entre os ossos. Quem sabe até Ezequiel ficou assustado. Eu fico imaginando, estava espalhado o osso de todo mundo. E os ossos, pelo poder da palavra, começou cada um procurar aonde estava o seu esqueleto. Por quê? Porque a palavra tem poder de colocar as coisas no devido lugar. A palavra de Deus, ela arruma as coisas no seu lugar. O crente que dá ouvido a esta palavra, o crente que adota esta palavra como regra de fé, a sua vida nunca mais será a mesma. Um crente que ouve esta palavra, não precisa o pastor corrigir ele. A palavra de Deus faz mudança e faz brotar uma nova vida dentro dele. Não, o crente que ouve esta palavra e dá crédito a ela, ela produz algo na vida dele, ela transforma a vida dele. Lembra-se de Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus, e agora ele está lá em cima da figueira, e Jesus para embaixo da figueira e diz uma palavra: desce, porque hoje me convém posar em tua casa. O Zaqueu desceu, e a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria, com gozo na alma, com prazer. Um prazer o Senhor adentrar na minha casa. E com certeza é claro e evidente que Jesus foi falando, e a palavra começou a produzir frutos de arrependimento dentro do coração de Zaqueu. E não precisou Jesus dizer: tu tem que mudar de vida, não. Ele mesmo levantou e disse: Senhor, deixa eu te dizer uma palavra. Se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais, e vou dividir a metade do que eu tenho aos pobres. Sabe o que Jesus disse? Hoje entrou salvação na tua casa. Eu não creio. Um dia eu ouvi um negócio e achei estranho a princípio. A minha prima e uma amiga dela começaram a frequentar a igreja lá no bairro. E foi um pregador pregar lá, e ele perguntou para ela: vocês são visitantes? Eu disse: somos. E ele disse para ela: se vocês não querem ser crente, não fiquem vindo na igreja, não. Eu disse: camarada é maluco. Nós lutando para trazer o povo, e ele vai dizer: se você não quer ser crente, não vem mais na igreja. Deus disse: mas esse camarada é maluco. Por que ele disse isso? Porque se vocês continuar vindo e dando atenção a esta palavra vai mudar a vida de vocês. E graças a Deus, até hoje a minha prima é crente, para a glória do Senhor Jesus. Esta palavra, ela tem poder para mudar a vida de alguém. Ela é poderosa. É por isso que o Senhor disse: assim como desce a chuva, desce a neve, a chuva, ela molha a terra instantaneamente. Já a neve, ela demora um pouco mais, porque ela tem que derreter. E eu estava estudando um pouco sobre isso. As neves caem nas altas colinas, e acaba-se o inverno, mas a neve ainda fica lá, e ela vai derretendo aos poucos.
E aos poucos ela vai engrossando os rios, e os rios servem de ar, as águas do rio servem para irrigar a plantação. Então tem coisas que a palavra age hoje, já muda hoje, mas tem coisas que a palavra vai trabalhando devagar, 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 e chega a hora em que o fruto brota para a glória do Senhor. Nós temos que deixar a palavra agir. Eu lembro ali em Três Barras, tinha e tem um irmão até hoje lá. Quando eu cheguei na cidade, eu fui visitar a mãe dele. Fomos visitar a mãe dele. Daí a mãe dele disse: ó, o meu filho, João, o nome dele, ele não gosta muito de crente. Por quê? Porque o pastor da antiga igreja que eu estava, ele era ultra radical. Ele não deixava os crentes nem tomar banho sem roupa. Tomar banho, descia de pastor, tirava a camisa e lavava a parte de cima. Daí colocava a camisa, tirava a parte de baixo e lavava a parte de baixo. Se ele chegasse na casa de alguém, tivesse a TV ligada, ele dizia: só entro depois que desligar esse Satanás. Daí quando as pessoas tinham que desligar a televisão por dito cujo pastor entrar. E o João, ouvindo isso, porque às vezes ele estava em casa, o pastor chegava e tinha que desligar a televisão dele, ele revoltou com o evangelho. Não gostava de crente, não queria saber de crente, e detestava crente. Daí um dia, eu cheguei lá e achei o João em casa. Sentei com ele, cumprimentei com ele. Ele não conhecia Curitiba, ele queria saber como era Curitiba, eu comecei a contar como era Curitiba para ele. Ele queria falar de pesca, eu falava de pesca. Ele queria falar do que ele queria falar, que eu conversava com ele, e o evangelho ia deixando, só deixando. De repente, se tornei amigo do João. Eu tirei a carteira, mas não tinha carro. Ele comprou um carro e disse: ó, o dia que o senhor quiser viajar, pega o meu carro e vai viajar com ele, desde que você me leve junto. Eu disse: tranquilo. Agora eu viajava, o João ia comigo para lá, para cá, para lá. Ia lá, sentava, ouvia a palavra. Terminava o culto, levantava e ia embora. E eu nada de falar, só ele ouvindo a palavra. E ele ia para lá, ia para cá. Um dia quase o meu investimento foi por água abaixo. Cheguei numa determinada cidade, e o cidadão lá era bastante frio. A mulher do dirigente fez umas almofadinhas assim para ajoelhar em cima, para orar na hora do culto. Daí o João, curioso que era, olhou e disse: para que é essa almofadinha? O companheiro lá disse: é para uma coisa que você nunca fez e nunca vai fazer, porque você não quer nada com Deus. Oh, Jesus, eu tinha que dormir na casa do homem ainda. E o João não queria nem ficar no culto. Eu tive que sentar e convencer ele: João, calma. Mas o senhor falou. Eu disse: não, calma. Tem alguns crentes que é difícil de lidar, você tem que suportar, calma. Convenci ele. Ele disse: ó, mas amanhã quando clarear o dia vamos embora, fique tranquilo. Mas ficou no culto e continuei. Passou aquela fase, foi indo, e eu levando ele. De repente eu comprei um Fusquinha, porque diz que Fusca não é carro. Comprei um Fusca, né? E agora ele ia comigo. Agora você não precisa mais de mim. Preciso sim, você vai continuar andando comigo. E ele ia comigo para lá, para cá, para lá. Um dia eu preguei a palavra, terminei de pregar, e tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador? Ele levantou a mão e veio para frente. Eu disse: meu Deus, valeu a pena. Plante. Uma hora a semente vai germinar e vai nascer uma nova alma. O Senhor está dizendo: a minha palavra, pregue ela. Tem vezes que nós pregamos, parece que ela não faz efeito, mas só parece. Talvez você não vê o fruto agora, mas com o devido tempo ela vai germinar, vai crescer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas o problema, sabe o que é? Você já viu quando às vezes está muito tempo sem chover, e a gente está pedindo a Deus misericórdia para chover, e de repente o tempo escurece, e começa a dar trovoada, e aquela ventania, você pensa: agora vai ser maravilha, aquele barulhão, aquela ventania, aquela escuridão, e de repente passa o vento, passa a escuridão, passa as trovadas, e não cai uma gota de água. Meu Deus, eu queria tanto molhar minha horta para a chuva derramar sobre ela. Assim tem sido às vezes as mensagens dos dias de hoje. É muito barulho, mas não produz efeito algum. A chuva, ela tem que produzir efeito para onde é mandado.
faz aquele barulhão, aquele estardalhaço, grita, pula, rodopia, gira, faz avião, sei lá o que, mas lá fora está pecando de novo. Não, a palavra ela tem que produzir mudança onde ela chega. Às vezes a palavra não é aquela gritaceira, dá a impressão até que o pregador, um dia eu vi um cidadão que foi escutar aquele tal de Billy Graham. Eu fui num culto de Billy Graham, diziam de um pregador internacional, e era por sinal, mas diz ele que foi lá no culto, o pastor Billy Graham leu o Cego de Jericó. Não, um pregador dessa qualidade lê Cego de Jericó. E o pior, terminou de ler, gente, eu não estou muito bem de saúde, estou meio cansado, me dê uma cadeira, eu vou pregar sentado. Não, um pregador pentecostal, leu o Cego de Jericó, vai pregar sentado. Essa eu estou para ver. Mas só que ele começou a pregar, e foi pregando, e foi pregando, e foi pregando, e foi pregando, e o povo escutando, e não escutava muito glória a Deus, não escutava aleluia, mas no final ele disse: se alguém entendeu esta palavra e quer render a sua vida a Cristo, que se aproxime do altar. Diz que eram milhares de pessoas descendo e chegando à frente, dizendo: não, nós queremos esse Senhor, porque a palavra do Senhor não se iluda. Grito nem sempre quer dizer presença e poder de Deus. Às vezes Deus fala de forma calma e serena, mas a pessoa entende a palavra de Deus. Lembra de Elias? Entrou na caverna e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. De repente o Senhor apareceu para falar com ele, e primeiro veio um trovão, trovoado. Tem trovado que dá certo, aqui a de ontem deu certo, mas tem umas que não dá. É que ontem ele pregou sobre a trovada de Deus. Vem a trovada, Elias ficou lá fora, lá dentro. Vem o terremoto, vem o fogo, vem barulho, e Elias continuou. Mas disse que de repente sobrou uma brisa suave, calma, e Elias disse: Deus está nesta brisa. Deus está nesta brisa. Ele se envolveu na capa e saiu, disse: eis-me aqui, Senhor. Não julgue alguém. Deus fala como Ele quer, a hora que Ele quer e da forma que Ele quer. O importante é que Deus vai falar. O importante é que Deus, por isso, meus amados, se é o momento que você precisa estar concentrado, é na hora da palavra. Quando o Senhor disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha voz. Se Jeremias chegasse lá e ficasse assim distraído, olhando no WhatsApp, ou olhando em qualquer outra coisa, que os crentes passam o tempo na igreja assim, conversando, olhando para o lado e vendo o movimento. Não, e Jeremias chegou e concentrou. Ele ficou com os olhos estatelados no oleiro. O oleiro diz que alguma coisa, não, vim só observar, que alguma coisa está precisando de nada. Faça assim: Senhor, eu não quero nada, hoje eu vim ouvir a tua palavra, hoje eu vim só ouvir a voz do Senhor. Lembra a palavra que o presbítero leu aqui na abertura? Uma coisa pedirei ao Senhor, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, contemplando a sua formosura e aprendendo no seu templo. Aprendendo aqui, você aprende lições para a vida eterna. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia. Sabia que tem pregações que você escuta hoje e amanhã você já nem lembra, porque ela não produziu efeito. Mas tem pregações que você ouve e ela fica remoendo na tua alma. Passa anos e você ainda lembra daquela palavra e diz: meu Deus, aquela palavra fez tão bem para mim. Porque ela produziu efeito. Ela produziu efeito. Esses dias eu estive ali no Rio Grande do Sul, em Sapucaia do Sul, e chegou um diácono para mim e disse: o senhor esteve aqui em 2006, 13 anos. E o senhor sabia que eu lembro até hoje que o senhor pregou? Eu lembro onde o senhor leu,
Eu lembro o que Deus falou, eu lembro tudo, e começou a me contar tudo que eu tinha pregado 13 anos depois. O que é isso? É sinal que para alguma coisa a palavra fez efeito na vida daquele homem. Mas às vezes as pessoas saem ali fora e nem lembram o que foi lido hoje, é porque sinal não deu ouvido, e a palavra não fez efeito na vida dele. Como assim uma parábola da semente, ora? A Bíblia diz que uma semente foi lançada onde? À beira do caminho, terra dura. A palavra foi lançada, mas não tinha espaço para ela entrar e germinar. E o diabo já vem e tirou da vida dele. Por isso que nós temos que vir à igreja. E nós temos que ser que nem aquela terra fértil, que recebeu a palavra com alegria, e caiu nela, e ela produziu fruto a 100, a 70 e a 30, não importa a quantidade, mas se ela produzir algum fruto, já é de boa valia para nós na casa de Deus. Lembra que o profeta Jeremias disse, 22, 29, terra, ouve a palavra do Senhor. Então, meus amados, esta palavra, ela tem que trazer na nossa alma alguma coisa que venha mudar a nossa vida. Se nós ouvimos, e ela não produz nada, alguma coisa está errada, a terra não está preparada, ou o semeador não teve inspiração para semeá-la. Mas nesta noite, quer você seja a terra que vai receber, ou quer você seja o semeador que vai semear esta semente, o Deus Todo-Poderoso vai nos dar uma língua erudita, uma língua sábia, para dar palavra ao cansado. A pessoa vem para ouvir, e hoje, muitas vezes, as pessoas não vêm, elas vêm para ouvir. Nós que deveríamos servir, não temos nada para servir. Fazemos bastante barulho, mas só trovoada, barulho, e não tem chuva. Que eu e você seja, nem que seja aquela chuva fraquinha, que parece que não vai dar nada, mas é aquela que produz, é aquela que encharca. Porque se for uma tempestade também, ela só lava a terra e não filtra. A palavra de Deus, ela é como a neve, ela é como a chuva, ela cai, ela vai molhando, e ela tem que produzir algum fruto, ela tem que trazer transformação. Um dia eu ouvi, achei interessante. Numa pequena cidade interior tinha uma igreja evangélica, e por aqueles dias se instalou um circo lá na cidade também. E o pastor passava fazendo propaganda, o anúncio do culto, e pouca demora depois passava o palhaço com o carro anunciando o espetáculo do circo. Daí na igreja ia 8, 10, no circo ia 50, 60. O pastor ficou bravo. Puxa vida, eu estou pregando verdade aqui, e esse povo não vem me ouvir, esse palhaço vem e fala, contar piada e falar mentira, o circo está cheio. Daí um dia ele encontrou o palhaço na rua. Disse, rapaz, você vem me incomodar aqui, por quê? Rapaz, eu faço o culto aqui, anuncio o culto, vem 8, 10 pessoas, você para aí contando besteira e fiasco aí, e o circo teu está cheio de problema. Não é a pessoa, o problema é o senhor. O senhor prega a verdade, mas o senhor prega de um jeito tão sem graça, que ninguém quer ouvir a tua palavra. Eu falo umas mentiras e umas bobeiras, mas eu falo com tanto entusiasmo que eles têm prazer de escutar as minhas besteiras. O que está faltando em nós é entusiasmo para fazer a vontade de Deus. Me perdoa a franqueza, tem pregador, irmão, que se ele for numa igreja e tiver 4, 5, ele diz, irmão, vamos ler um salmo aqui, vamos embora. Eu gasto saliva para 4, para 3, eu falo 40 minutos, 30 minutos, o que Deus propôs no meu coração, porque esta palavra não é minha, é a palavra do Deus eterno. Esses dias eu ouvi o pastor contando aqui daquele pastor da Coreia, Paul Yang-Shu. Hoje ele tem um ministério muito grande, mas no começo não era assim. Ele pregava.
E aquela meia dúzia, 8, 10, 12, 8, 10, 12. E ele está lá naquele jeito. E um dia ele dobrou o joelho e foi orar e disse: Deus, lembra que o Senhor contou que Deus, o que está acontecendo? Eu prego a tua palavra, eu prego, eu ensino, eu explico e não dá ninguém. O problema é o jeito que você prega. Você prega uma palavra verdadeira, mas você não tem ânimo para pregar. Você fala, parece que está morrendo. Tome ânimo, acorde que as coisas vão mudar. A palavra é poderosa, mas ela tem que saber como se aplica ela. Outro dia ele chegou na igreja e diz: a paz do Senhor, irmão, cheio de ânimo. Vamos ler a palavra, e leu e pregou como que a igreja estivesse cheia. O povo disse: nosso pastor acordou, agora ele está bom. E começou, vamos lá, ele está diferente. E começou a ir gente, e Deus começou a usar aquela palavra para mudar a vida das pessoas. Nós precisamos nesta noite dizer: Deus, acenda em nós uma chama e tenha em nós uma palavra, e desperte a curiosidade nas pessoas. Um dia, já vou terminar, que eu acho que eu já estou falando demais. Um dia chegou um certo irmão para mim e disse: irmão, me diga uma coisa, por que no dia que eu prego não vem ninguém? Eu disse: você precisa de explicação para isso ainda? Não sei, Marco, eu vou lá. Rapaz, você precisa rever o teu conceito. Acho que a palavra que você está transmitindo não está surtindo efeito em nenhum. Porque quando a palavra faz efeito, as pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Lucas 1,80. Falando acerca de João Batista, a Bíblia diz assim: e o menino crescia, robustecia, e esteve no deserto até o dia de ser apresentado a Israel. João Batista não tinha aquela palavra alvoraceira, não. A Bíblia diz até, o que se foram ver uma cana trilhada pelo vento, um homem que faz barulho, não, João Batista não fazia barulho. O que vocês foram ver um homem que se vestia bem, não, João Batista também não se vestia bem. Mas então por que eles iam ver João Batista? Eu já vi pessoas dizer: o problema é que a nossa igreja está na última rua, na última casa, na última não sei o que. O problema não é a localização, o problema é o que nós estamos servindo. Se nós pedir Deus graça e começar a servir algo bom, as pessoas virão para ouvir a voz de Deus, elas virão para ouvir a palavra de Deus. João Batista não pregava nos grandes centros, ele pregava lá no deserto, e a multidão concorria para ir ouvir a palavra de Deus. E a palavra de João não era aquela palavra mela-mela, não. A palavra era dura, mas era com graça e unção. E o povo ia, ouvia e se convertia para a glória de Deus. Então o problema não é localização, o problema não é o marketing, não é a propaganda. O problema é que em mim, eu me ajunto a vocês, em nós está faltando algo mais para atrair alguém a ouvir a palavra de Deus. Ele vai num dia e outro dia diz: vamos lá, é que nem Jesus. Ele encontra a samaritana, fala para ela, ela sai correndo, em vez de buscar só o marido dela, ela já sai evangelizando. Vamos lá tem profeta, ele falou da minha vida, Deus revelou a minha vida para ele, vamos lá ouvir ele pregar. Fica em pé. Deus precisa mudar a nossa vida. A palavra que vem de Deus, ela tem que produzir alguma coisa. Se foi Deus que falou, alguma coisa ela fará. Ela precisa produzir arrependimento. Você já viu que às vezes se fala com dureza, fala, a pessoa sai debochando. A Bíblia diz que o Senhor mandou Ezequias a falar Isaías falar com o rei Ezequias. E olha que a palavra não era boazinha, era sentença de morte. Ele chega lá, diz: ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Uma palavra dura, mas produziu efeito.
Prova disso que quando Isaías vira as costas, Ezequias, o rei, não podia levantar da cama devido ao seu estado de doença agravado. Ele só vira o rosto para a parede e diz: Senhor, eu sei que eu não estou bem, mas ser servido de lembrar de mim, que eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto. É uma palavra dura, mas eu aceito. Ela vem ao meu encontro, eu preciso de uma nova oportunidade. Ele ora, ele chora. Isaías está saindo. O Senhor diz: Isaías, volta por quê? Porque a palavra que eu enviei já produziu fruto de arrependimento. Diga para ele que ele não vai morrer. Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. A palavra foi curta e pequena, mas produziu efeito de arrependimento. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Depois que nós orar, o nosso pastor vai estar orando pelos irmãos. Em nome de Jesus, levante a tua mão. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nesta noite, ó Deus, nós ouvimos a tua voz. Ó Senhor Deus, que estas palavras, esta semana convencional, cada pregador que tomar esse santo lugar para profetizar uma palavra, Senhor, ela venha produzir na igreja um fruto de arrependimento. Ela venha produzir, Senhor, em nós um fruto digno de arrependimento. Ela não pode ser, Senhor, muito barulho e pouco efeito, não, mas que ela venha, Senhor, transbordar o nosso coração. Ela venha, Senhor, em nome de Jesus, trazer mudança, trazer renovo, trazer alinhamento, Senhor, endireitar o que está torto, levantar o que está caído. Estende as tuas mãos de poder, guarda-nos debaixo da tua mão. Estende as tuas mãos de graça, e esta palavra, Senhor, venha trazer efeito duradouro em nossa vida, em nosso coração. Ela venha produzir arrependimento, mudança, transformação em nosso ser, em nossa vida. Confirmai a tua vitória, confirmai a tua bênção. Estende a mão de poder, confirme a tua graça, confirme a tua vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador.